eu já estava há um tempo na área, não especificamente na dublagem, eu cobria a dublagem, mas não trabalhando na área da dublagem. Sim. E veio esse projeto de redublar. E aí a Maria Inês me convidou na época, né, que era diretora da Alamo. Sim. Né, ela apostou, foi uma aposta porque eu não tinha experiência. A experiência que eu tinha foi a oportunidade que o Mário Lúcio, né, o Mário Lúcio de Freitas, o dono da Gota Mágica, e também do Gilberto Baroli, como diretor lá da casa, né, de permitir, né, como o Ulisses falou, permitir a nossa presença dentro do estúdio, acompanhando. Então ali foi um estágio para mim. Eu acompanhei praticamente todo mundo. Você não atuava em tradução, apesar de conhecer a língua? Nem imaginava. Foi tudo muito louco, porque eu não imaginava que eu ia trabalhar com herói. Eu tinha me formado em jornalismo, mas para fazer jornalismo esportivo. Não para fazer um jornalismo que nem existia, que hoje é comum, mas o que era nerd, geek, era visto com outros olhos. Sim, não era moda, né? Você era o cara que apanhava na escola, não era o cara que era bacana, que era descolado. Né? Mas aí quando veio esse projeto, eu me deparei com algumas questões que era o material original que o cliente estava disponibilizando. Sim. E aí que eu fui descobrir que como veio a dublagem estava em espanhol, os scripts estavam em inglês, e as coisas, um não batia com o outro e não batiam com o original japonês. Por sorte, na época, eu tinha a série inteira em japonês, em VHS. Então, eu pedi autorização, né? Porque a partir do momento que é uma coisa oficial, que não é fansuber, né? Você tem que usar material oficial, o cliente tem que autorizar, permitir. Claro. Então eu pedi autorização para usar o material original japonês para poder seguir ali. E ao mesmo tempo, não era só simplesmente corrigir alguns erros, alguns termos, alguns golpes, nomes, diálogos. Tinha a questão da memória afetiva da dublagem da Gota Mágica, que era uma coisa, era recente, não estava tão distante. Muitos anos depois, né? Não estava tão distante. Cavaleiros reprisou muito na manchete. É verdade. Então aquilo estava fresco. Então até o pessoal estava falando aí do Shiryu amigo. E isso não existe no original. Eu lembro de uma passagem quando o Ikki ressuscita lá depois que ele vence o Cavaleiro de Fogo, né, que tem um diálogo dele com o Shun, né, que eu fui para a Ilha da Rainha da Morte e foi o inferno na Terra, e o Shun vira assim, você sofreu? E aí o Ikki fala, sim, sofri. Isso não existe no original. Entendi. Só que eram tão impactantes esses diálogos que eu fui muito respeitoso com a memória afetiva das pessoas e mantive, porque fazia sentido ainda dentro da história. Correto. Agora, o que não fazia sentido, aí foi arrumado. Aí foi tudo reajustado. Quando chega na saga de Asgard, todos os nomes dos personagens foram arrumados, porque não tinha também esse material na época lá da Gota Mágica. E eles trabalhavam com material oficial que era o material que veio em espanhol, tudo errado. Exatamente, porque quando a gente não tinha a primeira versão era no espanhol, né? Não, e vocês estavam vendo na hora. Isso. Né? Era a primeira vez que estavam assistindo. Não tinha um conhecimento da série inteira, até onde Claro, a gente vai recebendo, gente, um pedacinho digamos, um seriado, alguns episódios, às vezes abre um tempo depois, um mês, 2 meses, você faz mais um pouco. Não é uma coisa sequencial, então pode ocorrer isso.
que eu te encontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer me dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você e precisaria alguém pra te mostrar que o mundo te dá. Cidade grande, toda a gente faz o só. O tempo salta, o tempo traz uma lembrança sua. Estou só, já sei dizer qual desses lugares estão mais, mas sem me decidir. Eu preciso, se você está com cantar. Eterno vigilante, um mutante contra as forças do mal.